do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmão, graças a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, tem palavra, tem direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Bora para a palavra? Presta atenção aqui comigo, irmão, em nome de Jesus, aguarda a revelação de Deus. Aguarda o que Deus vai falar em nome de Jesus. Tem coisa que você não está entendendo. Eu também não estou entendendo. Tem coisa que a gente não está entendendo. Não encaixa na cabeça. Como é que resolve isso? Claro, você está olhando de maneira natural. Eu estou olhando de maneira natural. Vamos para a palavra? 1 Samuel 16:3. Consagra o seu dia na presença do Senhor. Saiba que Deus está tomando conta de tudo. 1 Samuel 16:3. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e eu te farei saber o que há de fazer, e unge-me-á a quem eu te disser. Irmão, presta atenção. Deus está falando com Samuel. Samuel, você vai lá, dentro dos filhos do Jessé tem um rei, tem um filho dele que eu vou ungir e tal, e aí Samuel questiona, Deus dá a estratégia e fala assim, convidará Jessé para o sacrifício. E chegando lá, você vai ungir quem eu vou dizer, vai fazer o que eu disser e vai ungir quem eu vou dizer. Irmão, em nome de Jesus, querido, aguarda Deus falar com você o que você vai fazer. Não apavora, não. Calma aí. Ele é Deus, ele vai falar. Deus já tinha antecipado, lá dentro dos filhos de Jessé tem um rei. Você vai lá e vai ungir ele para mim. Certo? Foi isso. Deus tinha antecipado isso aí, mas chegando lá, eu vou te falar o que você vai fazer. Você vai convidar o Jessé para o sacrifício, irmão. Põe uma coisa na tua cabeça. Deus sabe, Deus não vai deixar eu e você na mão. Ele vai nos falar. Às vezes, irmão, sabe o que acontece? Deus nos leva para cada situação e você não entende por que está acontecendo aquilo. Mas Deus, eu já pelejei aí, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Nós vamos perguntar para Deus, nós vamos para oração, porque nós não estamos entendendo. Deus quer trabalhar, quer fazer alguma coisa. Olha só, nós não estamos entendendo. Versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor, o Senhor disse, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está aparente. Deus vê o que está no coração, irmão. Você vai pegar duas coisas nós vamos pegar duas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos olhar com o olhar de Deus para a situação. Mais de duas, né? Perdão, mais de duas. Nós vamos olhar para a situação com o olhar de Deus, certo? Deus vê o que está no íntimo, certo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem situação que eu não estou entendendo. Por quê? Porque nós estamos olhando com o olhar natural. Por que Deus me levou a esta situação? Por que Deus me levou para tal situação? Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Vamos ficar com cuidado, com a bondade de Deus. O que eu preciso entender? Deus nos leva porque Ele quer fazer as coisas e eu preciso estar preparado para viver as manifestações de Deus. Olha só, Samuel, vai lá, unge o rei, lá tem um rei. Deus, mas o Saul vai me matar. Não, se chama o Jessé para o sacrifício. Você vai lá, leva um novilho, leva uma vaquinha lá e faz o sacrifício e chama o Jessé, convida o Jessé. Lá eu vou dizer para você o que você vai fazer, irmão. Deus vai falar o que você vai fazer de novo. Para de ficar agoniado, meu Deus do céu, em nome de Jesus. Para de agoniar, Deus vai falar o que você vai fazer. Não precisa apavorar. Por que você precisa apavorar? Para que você está agoniado? Não, negativo.
Não apavora, Deus vai falar o que você vai fazer. Você chegou lá, né? Você viu, né? Não, certamente é esse aí ungido. Quem era Samuel? Olha para você e olha para mim. E quem era Samuel? Samuel ouvia Deus desde quando? Desde de molequinho, de pequeno, de menino novo, de rapazinho, ele já ouvia Deus falar com ele, certo? Ele não ia saber que era a voz de Deus? Ó, já estava acostumado. Mas ele chegou lá e olhou para aquela situação e falou: Não, certamente, porém, certamente estou diante do ungido. Quando viu Eliabe, o maior, mais forte, mais preparado para a guerra. Querido, em nome de Deus, não estava precisando de um homem forte, não. Deus estava precisando de um homem segundo o coração dele, que era o Davi. Né? A gente já sabe que é o Davi. Agora, o que eu quero entender, eu quero trazer para nós? Calma, que Deus vai falar o que você vai fazer. Não precisa se apavorar. Você não está entendendo. Vai para Deus. Deus, e agora? Deus vai falar. Deus não vai te deixar na mão. Tenha paciência, continua buscando. Ah, mas está acontecendo a coisa. Deus não vai chegar atrasado. E também ele não vai chegar adiantado. Ele vai chegar na hora que ele quiser, em nome de, se ele quiser adiantar, ele adianta. Se ele quiser fazer eu e você esperar mais um pouquinho, ele vai fazer nós esperar. Mas eu quero te dizer, aguarda as coordenadas de Deus, em nome de Jesus. Ó, continua aqui, aguarda a coordenada de Deus. Ele está, não vê, ó, presta atenção, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos, ó, não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em nome de Jesus, põe uma coisa na tua cabeça em nome de Jesus. Deus, Jesus, não vai descer o nível. Eu que vou ter que subir o meu. É, é isso mesmo. Presta bem atenção. Não vai trocar as palavras, não. Eu estou desesperado, estou agoniado, preciso de um milagre. É claro que Deus vem ao nosso encontro para nos dignificar para a batalha. Ele nos ajuda a vergar o arco de bronze, ele abençoa, faz milagre. Claro que Deus abençoa. Ele envia o anjo para nos livrar. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou dos leões. Ó, a igreja estava orando, o Senhor enviou o anjo, soltou Pedro, que estava preso e tal. Ó, o Pedro estava preso, o apóstolo Paulo estava preso, começou a cantar louvor, Deus enviou o anjo. Irmão, aí você vai falar que Deus não vem? Deus vem, querido. O que eu estou dizendo para você é que, espiritualmente falando, eu tenho que subir o meu nível, enxergar as coisas com a ótica de Deus, de maneira espiritual, e dispensar o que o pensamento dele é alto. Ó. E se eu ficar olhando com um olhar terreno, com um olhar daqui da terra, da onde nós é? Filipenses 3, 20, 19, 20. Nossa cidadania do céu, ó, enxerga lá em cima, você vai entender. Não, mas Deus, você me trouxe aqui, aconteceu tal coisa para que isso se confirme, para que isso aconteça. É isso mesmo, Deus vai movimentar as coisas da nossa vida para que o plano e o projeto dele se cumpra. O Samuel não estava com medo de ir lá e o Saul mandar matar ele? Tava, mas mesmo assim ele foi. Deus deu a estratégia para ele ficar mais tranquilo e Deus livrou. Ó, Deus não está olhando do jeito que eu estou olhando para a situação. Deus enxerga lá em cima, já sabe o que aconteceu, já sabe o que vai acontecer conforme as nossas decisões. Então, em nome de Jesus, querido, presta atenção. Deus vai falar o que você vai ter que fazer, vai falar o que eu tenho que fazer. Ó, filha, agora que você entendeu, vai e faz desse jeito. Presta atenção. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ó, não vi. E agora? Não chegou no meu coração. Eita Deus, e agora? Não sei como é que faz. Não subiu o coração, não chegou nos olhos, não subiu, não está nos ouvidos, não chegou no coração. E agora? O que eu faço? Mas Deus, todavia,
nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Irmão, em nome de Jesus, põe uma coisa na tua cabeça, não chegou de maneira natural, não chegou no meu ouvido, não chegou nos meus olhos, ó, não estou sentindo, não sei, mas Deus nos revela através do seu Espírito. O Espírito Santo vai nos revelar o que nós temos que fazer e como nós vamos fazer diante desta questão. Você está pensando nessa questão aí, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer? O que você tem que fazer? Vai devagarzinho, que Deus vai guiando os seus passos. Vai tranquilo, que Deus vai te dando direção, e diante de cada direção nós vamos glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo vai nos revelar o que nos é para fazer. Ó, sobe o nível, não fica olhando aí de baixo, olha com o olhar de Deus, senão você vai achar que aquele é ungido, que é aquilo que é para você fazer. Não, Deus vai falar o que é para você fazer em nome de Jesus. Ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meu irmão, em nome de Jesus, cabecinha, para de olhar de maneira natural. O que ele falou? Deus não vê como o homem vê o que está diante dos olhos. Se eu ficar olhando o que está diante dos olhos, eu não vou subir o nível. Sobe o nível, queridos. O pensamento de Deus está lá em cima. Ele quer nos revelar pelo seu Espírito. Então nós vamos buscar, nós vamos jejuar, nós vamos levantar de madrugada, nós vamos orar durante o dia, durante a noite, mas em nome de Jesus, os nossos olhos espirituais vão ser abertos. Em nome de Jesus, às vezes nós estamos andando, Deus nos dá a revelação, o Espírito Santo nos dá uma interpretação de Espírito ali naquela situação, mas em nome de Jesus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Em nome de Jesus, aguarda que Deus vai falando o próximo passo. Tá para acontecer? Tá rápido? Tenha certeza que antes Deus não vai chegar atrasado. Põe uma coisa na tua cabeça. Sossega aí. Sossega, mas de maneira espiritual vai buscando a Deus para subir o nível, e o Espírito Santo revelar o que Deus tem para nós de maneira gratuita. Nós temos o Espírito Santo de Deus, então vamos buscar a direção de Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua graça e a tua misericórdia, pela tua graça e a tua misericórdia. Estende as tuas mãos, Senhor, com o teu poder, a tua graça. Estende as tuas mãos com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Deus, ô Pai, o que o Senhor tem para mim, o Senhor não mostrou de maneira natural, mas de maneira espiritual. Abre os meus olhos para enxergar. Faz o meu irmão e minha irmã enxergar o que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Deus, o Senhor está falando, Pai, que vai dar as coordenadas daquilo que nós vamos ter que fazer. Em nome de Jesus, vem operando com o teu poder, a tua graça. Abre os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, livra da sugestão do diabo, da sugestão das trevas, em nome de Jesus, e que nós possamos viver as grandezas e as manifestações do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos que vamos. Deus é bom.